História da Caroline, uma jovem de só 26 anos, que é de Ibiporã, tá? Que foi espancada pelo namorado, mas espancada de uma forma terrível. Ela ficou internada no hospital, gente, quase um mês. A situação dela é terrível, até porque ela está grávida de 2 meses, tá? Sim, ela foi espancada ainda grávida. A gente vai entender toda essa história agora, porque o Wesley está na casa dela. E ele vai nos contar os detalhes a partir de agora, trazendo as informações dessa história. A história é terrível, tá? É a brutalidade de um homem que, infelizmente, se acha dono da mulher. Tem a foto desse homem? Bota pra mim aí, porque ele tá foragido ainda e ele é considerado procurado pela polícia, tá? Esse é o Rian, o namorado da Caroline. Eu preciso da sua ajuda pra ajudá-la, tá? Pode tirar essa tarja pra gente, que daqui a pouquinho a gente fala do coração do BG. Primeiro eu quero contar essa história, tá? Primeiro eu quero contar detalhes desse caso. Vamos ao vivo com o Wesley, que tá na casa e que vai conversar com essa família. Wesley, como é que as coisas aconteceram por aí? Me conta detalhes desse caso. Eu quero entender esse absurdo registrado com essa jovem de 26 anos, grávida em Ibiporã. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Um caso gravíssimo, chocante que aconteceu aqui em Ibiporã. A Caroline, 26 anos, ficou 17 dias na UTI e depois mais alguns dias ainda internada, recebeu alta médica na semana passada. Está, infelizmente, debilitada nesse momento, precisando de ajuda da família para se locomover. Enfim, ajuda, ela está acamada neste momento, infelizmente. O Rian, ele é o ex-namorado da Caroline. Eles tiveram um relacionamento curto, de aproximadamente menos de 4 meses. E depois do término, ela resolveu terminar o relacionamento. Ele não aceitou o fim por crise de ciúmes. Ele cometeu esse crime gravíssimo. Ainda não foi preso. Até agora ele não foi encontrado. Eu estou aqui na casa da família, ao lado da mãe da Caroline, que infelizmente vive esse momento de muito terror para a família, um momento muito triste. Dona Lourdes, bom dia diante da situação, né? Muito triste, mas eu queria que a senhora me falasse sobre a revolta da família. Até agora ele não foi encontrado, infelizmente sua filha numa situação muito triste como essa. Um bom dia, obrigado por confiar no nosso trabalho. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Ele não foi encontrado ainda, mas ele está aqui em Ibiporã e a gente está pedindo justiça por ela, porque ela está acamada, ela trabalhava, ela cuidava do filho dela, ela não dependia de ninguém. Agora ela está na cama usando fralda por causa dele e ele está desfilando aqui na rua. O povo não gosta de ficar falando. Tá desfilando aqui na rua, pra lá e pra cá, passa até na porta da nossa casa. Cadê a polícia? Cadê a justiça? Tá usando fralda, andando de cadeira de roda, não consegue nem virar na cama. A gente tá tratando dela na boca e ele desfilando, postando foto no Instagram. E a justiça, cadê? A senhora tem informações? Pessoas viram ele aqui nas proximidades, inclusive. Tem, ele tá aqui em Ibiporã. Ele tá aqui em Ibiporã. Acho que ele nunca saiu daqui. Pra lá e pra cá, e ela do jeito que tá. No dia que a gente foi na delegacia, foi na casa dele, não foi mais. Acho que não foi mais, né? Porque ele tá aqui. Cadê a polícia? Cadê a justiça? Nem tem o que falar. Eu sei que a gente quer justiça. E a filha da senhora tá grávida, inclusive. A minha filha tá grávida de 2 meses, 2 para 3 meses. E mesmo ele sabendo que ela tá grávida, ele fez o que fez com ela. Pra mim, ele não é um homem, ele é um monstro. A gente quer justiça. A filha da senhora ficou 17 dias na UTI, internada. Qual que é a situação dela agora? Atualiza pra gente como que ela tá. Ela ficou 17 dias na UTI, em coma, entubada. Depois saiu da UTI, ficou acho que mais uma semana e pouco lá no hospital, sem se alimentar. Até agora ela não se alimenta, a gente tem que tratar dela. Tá igual uma criança em riba da cama. Por causa de quê? Por causa dele. Cadê a justiça? Essa dona Lourdes, ela vai continuar com a gente, conversando com a gente. Juliano, se você Wesley, tiver alguma pergunta também, fique à vontade. A Caroline, nesse momento, né, está na cama, também está assistindo a gente, viu, Juliano? Ela está assistindo você nesse momento, a Caroline também está acompanhando essa nossa cobertura aqui em Ibiporã. Bom, para quem está chegando agora, é exatamente o que está na frase, tá? Para você entender. Essa jovem de 26 anos, ela foi espancada pelo namorado na cidade de Ibiporã. Ela está grávida de 2 meses e ela tem ainda uma filhinha pequena, tá? De menos de 2 anos de idade. A situação é terrível. Eu vou pedir para o Wesley ressaltar
como é que aconteceram essas agressões, porque a informação que a gente tem é que essa filhinha mais nova da Caroline começou a chorar e foi esse choro que chamou a atenção dos vizinhos, que fez com que todo mundo fosse até a casa em Ibiporã, tá? Para você que tá comigo agora, esse caso é de Ibiporã, não tá na frase aqui, ó, mas é aqui pertinho da gente, tá? É caso nosso, é gente da nossa região que infelizmente sofre com a barbaridade de um caso desses, mais um caso de violência contra a mulher, e eu me arrisco a dizer, por muito pouco, que o Rian que está aqui, que é considerado foragido, se eu tiver informações dele, 190 181, por muito pouco a Caroline não perdeu a vida, tá? Eu quero aproveitar esse comecinho do programa, pode encher a tela com a imagem do Rian, tira a foto da tela, compartilha nos grupos de WhatsApp. Pode deixar até o telefone pra gente aí, por favor? Já compartilha com esses números, você não tem que se identificar, não. 190 181. Qualquer informação que você tiver a respeito do Rian, vamos ajudar a polícia a chegar até ele, tá? Esse homem é considerado foragido. Wesley, reforça pra mim, então. Foram os vizinhos que ouviram esses gritos da filhinha da Caroline, esse choro, e aí foram até aí e encontraram essa mulher extremamente ferida? Ela ficou quantos dias exatamente internada, Wesley? 17 dias na UTI, depois ficou ali mais alguns dias no quarto. É quase um mês, viu, Juliana? Ela foi liberada no dia 3 deste mês, recebeu alta médica. O crime gravíssimo aconteceu no dia 10 do mês passado. Ela morava sozinha em uma casa, junto com um filho, então, de apenas 2 anos, em um bairro aqui de Ibiporã. Né? E ela começou a namorar o Rian, cerca de 4 meses de relacionamento, mas ela não queria mais, ela se separou, um relacionamento inclusive violento, com crises de ciúmes, e ela decidiu separar. Ele não aceitou o fim do relacionamento e por isso teria então invadido a casa. E um dia à noite, ele não morava com ela, é importante a gente ressaltar, em nenhum momento ele morou com ela, apenas namoraram, e ele invadiu essa residência para agredir, infelizmente, a Caroline. Ela ficou desacordada e foi encontrada pelos vizinhos depois que a criança começou a chorar. Dona Lourdes, eu queria que você me contasse um pouco sobre esse momento. Primeiro, é um filho menino, isso, da Caroline, de 2 anos, um menininho. Ele percebeu ali, começou a chorar. Como que foi esse momento e como que vocês descobriram sobre o que teria acontecido? Ela tem um filho de 2 anos, foi bem no dia do aniversário do filho dela. Ela veio do serviço, passou aqui, trouxe o ex dela, trouxe o filho dela aqui, levou o filho embora. Daí ele ligando, mandando mensagem. Daí ela falou lá pra mim, mãe, ó, ele fica ligando, mandando mensagem, eu vou largar dele pelo meu filho. Que ele já tinha agredido ela na frente do filho, tinha agredido uma vez, tinha agredido outra, até derrubou o menino, até machucado a orelha do menino. Aí ela pegou, desceu. Aí ele pegou, acho que mandou mensagem, ela não respondia, ele foi, invadiu a casa dela. Aí eu deitei, eu tava dormindo, daí a pouco o ex dela chegou aqui na minha porta gritando, mostrando a foto dela desmaiada, tudo ensanguentado, que ele tinha invadido a casa. Daí o bebê dela que acordou, se o bebê não acorda e chorasse, os vizinhos ouviam, chamasse o dono da casa, ela tinha morrido. A minha lá, que ele foi tão homem que ele bateu nela, de não sei com o que ele bateu, deixou ela desmaiada, perdendo sangue, e foi embora. Foi pra casa e deixou ela caído lá. Quem salvou a vida dela foi o bebê dela, que acordou, e daí chorou, os vizinhos ouviu e foram na casa. Ela estava desmaiada lá, tão homem que ele é, que ele agrediu na frente de um bebê de 2 anos e deixou cair. Já que ele fez a cagada que ele fez, ele devia ter pelo menos ligado, né, e chamado a ambulância, alguma coisa. Não, deixou ela lá e sumiu com o neném dentro de casa. O neném dela salvou a vida dela, que chorou, e os vizinhos chamou. Senão, não sei o que tinha acontecido. Dona Lourdes, diante da situação agora, né, ela não consegue andar, dificuldade para se alimentar, para tomar banho, vocês estão ajudando ela, toda a assistência da família, mas a senhora também não está conseguindo trabalhar, por exemplo, por conta dessa situação. Eu imagino que tenha sido um momento de muita dificuldade para vocês também financeira, para poder manter toda essa situação. Além disso, ela está grávida também, vai precisar de medicamentos, tudo mais, né? Eu trabalhava, fazia diário, agora eu tô cuidando dela, tem que cuidar. Daí a gente tá pedindo ajuda pros outros. No começo, pra mim ficar indo lá pro hospital, que eu tinha que cuidar dela, voltar, eu pedi ajuda pra minha família, mas a minha família também não é bem assim, não pôde ajudar muito, e a gente precisa de ajuda, porque ela tá usando fralda, ela precisa de ajuda. Ela não anda, até pra virar ela de lado na cama a gente tem que virar. Então, tá uma situação difícil pra nós. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda.
Juliana, eu tô aqui com a dona Lourdes e assim, para vocês Wesley. entenderem a situação, né? O Rian continua foragido, como você bem colocou, Juliano. Até agora não foi encontrado. A Caroline, nessa situação, infelizmente, lamentável, muito triste, grávida. E tem uma equipe de saúde de um posto aqui perto que está acompanhando a gravidez. Hoje pela manhã, inclusive, nós acompanhamos o trabalho dessa equipe que veio para iniciar o pré-natal agora. É uma situação gravíssima aqui em Biporã, Juliano. Wesley conversou com a Caroline, tá? Ela tá na cama. Põe uma imagem da Caroline para mim aí, por favor. Depois de todo esse período internada, depois desses ferimentos extremamente graves, ela falou com uma certa dificuldade, mas conversou com a nossa equipe. Eu quero mostrar um trecho dessa entrevista porque a mãe deixou claro, essa família precisa de ajuda. E eu vou contar com você, a gente vai botar para funcionar, a gente vai botar no ar o nosso coração do BG, que você sabe que a gente só faz quando a gente precisa muito, né? Mas antes, vamos ver um trechinho do que a Caroline disse pro Wesley agora há pouco. Eu sei que você foi com todo cuidado, né? Até para não... Ela tá numa situação muito difícil, né, Wesley? Como é que foi essa conversa que você teve com ela agora há pouco? Me conta. É uma situação bem complicada, né, Juliana? Ela, inclusive, está assistindo a gente agora aqui no quarto ao lado. Né? A família também bem preocupada com essa situação. Aqui, falando para a Caroline agora, por meio da televisão, né? Eu falei para ela pessoalmente que eu ressalto o nosso compromisso de pedir por justiça, de que o Rian seja preso e também de ajudá-la diante dessa situação. Foi uma conversa difícil, uma conversa rápida dentro do que ela pôde falar, dentro do que ela conseguiu falar naquele momento. Vamos ouvir agora aqui na tela do BG. Carol, a gente veio para te ajudar, tá? Eu queria só se você me falasse se está precisando de ajuda, tá difícil, tá complicado para você. Né? Tá difícil. Eu não tenho força para nada. Tá complicado do jeito que tá agora. Tá impossível. Você espera que melhore, que esse tempo difícil passe rápido? Sim. Que vai ser logo. É muito complicado, né? Você tem um filho também, né, Carol? O filho tá complicado, toda essa situação é muito difícil, né? Você ficou muitos dias no hospital, né? Você lembra de alguma coisa ou você não lembra de nada que aconteceu? Não lembro. Não lembro. Você não consegue lembrar de nada que aconteceu? Não. Agora só torcendo para melhorar mesmo, uma melhora, é isso? Só vai melhorar. Gente, Wesley, mostra pra mim, por favor, como é que tá a conta da família agora. Ela não tá podendo trabalhar, ela tá gastando com medicação, ela tá gastando com fraldas, como disse a mãe. E eu quero botar agora o nosso coração do BG para funcionar. Mostra pra mim no celular, por favor, Wesley, como é que tá a conta da família nesse momento. Porque eu queria pedir a sua ajuda, tá? Com 5, com 10, com 15, com 20 reais, com quanto você puder, tá? A mãe falou dessas fraldas, tem toda a despesa com medicação, ela não tá podendo trabalhar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá zerada a conta. Bota o coração do BG no ar, por favor. Bota o Pix pra mim aqui. Eu quero a sua participação. Eu quero você me ajudando nesse momento a ajudar essa família, tá? Ó, 99991 73243. Não, tem um número a mais. História da Caroline. Uma jovem de só 26 anos, que é de Biporã, tá? Que foi espancada pelo namorado, mas espancada de uma forma terrível. Ela ficou internada no hospital, gente, quase um mês. A situação dela é terrível, até porque ela está grávida de 2 meses, tá? Sim, ela foi espancada ainda grávida. A gente vai entender toda essa história agora, porque o Wesley está na casa dela. E ele vai nos contar os detalhes a partir de agora, trazendo as informações dessa história. A história é terrível, tá? É a brutalidade de um homem que, infelizmente, se acha dono da mulher. Tem a foto desse homem? Bota pra mim aí, porque ele tá foragido ainda e ele é considerado procurado pela polícia, tá? Esse é o Rian, o namorado da Caroline. Eu preciso da sua ajuda para ajudá-la, tá? Pode tirar essa tarja pra gente, que daqui a pouquinho a gente fala do coração do BG.
primeiro eu quero contar essa história, tá? Primeiro eu quero contar detalhes desse caso. Vamos ao vivo com o Wesley, que está na casa e que vai conversar com essa família. Wesley, como é que as coisas aconteceram por aí? Me conta detalhes desse caso. Eu quero entender esse absurdo registrado com essa jovem de 26 anos, grávida em Ibiporã. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Um caso gravíssimo, chocante que aconteceu aqui em Ibiporã. A Caroline, 26 anos, ficou 17 dias na UTI e depois mais alguns dias ainda internada, recebeu alta médica na semana passada. Está, infelizmente, debilitada nesse momento, precisando de ajuda da família para se locomover. Enfim, ajuda, ela está acamada neste momento, infelizmente. O Rian, ele é o ex-namorado da Caroline. Eles tiveram um relacionamento curto, de aproximadamente menos de 4 meses. E depois do término, ela resolveu terminar o relacionamento. Ele não aceitou o fim por crise de ciúmes. Ele cometeu esse crime gravíssimo. Ainda não foi preso. Até agora ele não foi encontrado. Eu estou aqui na casa da família, ao lado da mãe da Caroline, que infelizmente vive esse momento de muito terror para a família, um momento muito triste. Dona Lourdes, bom dia diante da situação, né? Muito triste, mas eu queria que a senhora me falasse sobre a revolta da família. Até agora ele não foi encontrado. Infelizmente sua filha numa situação muito triste como essa. Um bom dia, obrigado por confiar no nosso trabalho. Um bom dia para a senhora. Bom dia. Ele não foi encontrado ainda, mas ele está aqui em Ibiporã. A gente está pedindo justiça por ela, porque ela está acamada. Ela trabalhava, ela cuidava do filho dela, ela não dependia de ninguém. Agora ela está na cama usando fralda por causa dele. E ele está desfilando aqui na rua. Eu não gosto de ficar falando. Tá desfilando aqui na rua, pra lá e pra cá, passa até na porta da nossa casa. Cadê a polícia? Cadê a justiça? Tá usando fralda, andando de cadeira de roda, não consegue nem virar na cama. A gente tá tratando dela na boca e ele desfilando, postando foto no Instagram. E a justiça, cadê? A senhora tem informações? Pessoas viram ele aqui nas proximidades, inclusive. Tem, ele tá aqui em Ibiporã. Ele tá aqui em Ibiporã. Acho que ele nunca saiu daqui. Pra lá e pra cá, e ela do jeito que tá. No dia que a gente foi na delegacia, foi na casa dele, não foi mais. Acho que não foi mais, né? Porque ele tá aqui. Cadê a polícia? Cadê a justiça? Nem tem o que falar. Eu sei que a gente quer justiça. E a filha da senhora tá grávida, inclusive. A minha filha tá grávida de 2 meses, 2 para 3 meses. E mesmo ele sabendo que ela tá grávida, ele fez o que fez com ela. Pra mim, ele não é um homem, ele é um monstro. A gente quer justiça. A filha da senhora ficou 17 dias na UTI, internada. Qual que é a situação dela agora? Atualiza pra gente como que ela tá. Ela ficou 17 dias na UTI, em coma, entubada. Depois saiu da UTI, ficou acho que mais uma semana e pouco lá no hospital, sem se alimentar. Até agora ela não se alimenta, a gente tem que tratar dela. Tá igual uma criança em riba da cama. Por causa de quê? Por causa dele. Cadê a justiça? Essa dona Lourdes, ela vai continuar com a gente, conversando com a gente. Juliana, se você tiver alguma pergunta também, fique à vontade. A Caroline, nesse momento, né, está na cama, também está assistindo a gente, viu, Juliana? Ela está assistindo você nesse momento, a Caroline também está acompanhando essa nossa cobertura aqui em Ibiporã. Bom, para quem está chegando agora, é exatamente o que está na frase, tá? Para você entender. Essa jovem de 26 anos, ela foi espancada pelo namorado na cidade de Ibiporã. Ela está grávida de 2 meses e ela tem ainda uma filhinha pequena, tá? De menos de 2 anos de idade. A situação é terrível. Eu vou pedir para o Wesley ressaltar como é que aconteceram essas agressões, porque a informação que a gente tem é que essa filhinha mais nova da Caroline começou a chorar e foi esse choro que chamou a atenção dos vizinhos, que fez com que todo mundo fosse até a casa em Ibiporã, tá? Para você que está comigo agora, esse caso é de Ibiporã, não tá na frase aqui, ó, mas é aqui pertinho da gente, tá? É caso nosso, é gente da nossa região que infelizmente sofre com a barbaridade de um caso desses, mais um caso de violência contra a mulher. E eu me arrisco a dizer, por muito pouco, que o Rian que está aqui, que é considerado foragido, se eu tiver informações dele, 190-181, por muito pouco, a Caroline não perdeu a vida, tá? Eu quero aproveitar esse comecinho do programa, pode encher a tela com a imagem do Rian, tira a foto da tela, compartilha nos grupos de WhatsApp. Pode deixar até o telefone pra gente aí, por favor? Já compartilha com esses números, você não tem que se identificar, não. 190-181. Qualquer informação que você tiver a respeito do Rian, vamos ajudar a polícia a chegar até ele, tá? Esse homem é considerado foragido. Wesley, reforça pra mim, então.
Foram os vizinhos que ouviram esses gritos da filhinha da Caroline, esse choro, e aí foram até aí e encontraram essa mulher extremamente ferida. Ela ficou quantos dias exatamente internada, Wesley? 17 dias na UTI, depois ficou ali mais alguns dias no quarto. É quase um mês, viu, Juliana? Ela foi liberada no dia 3 deste mês, recebeu alta médica. O crime gravíssimo aconteceu no dia 10 do mês passado. Ela morava sozinha em uma casa, junto com um filho, então, de apenas 2 anos, em um bairro aqui de Biporã. Né? E ela começou a namorar o Rian, cerca de 4 meses de relacionamento, mas ela não queria mais, ela se separou, um relacionamento inclusive violento, com crises de ciúmes, e ela decidiu separar. Ele não aceitou o fim do relacionamento e por isso teria então invadido a casa em um dia à noite. Ele não morava com ela, é importante a gente ressaltar, em nenhum momento ele morou com ela, apenas namoraram, e ele invadiu essa residência para agredir, infelizmente, a Caroline. Ela ficou desacordada e foi encontrada pelos vizinhos depois que a criança começou a chorar. Dona Lourdes, eu queria que você me contasse um pouco sobre esse momento. Primeiro, é um filho menino, isso, da Caroline, de 2 anos, um menininho. Ele percebeu ali, começou a chorar. Como que foi esse momento e como que vocês descobriram sobre o que teria acontecido? Ela tem um filho de 2 anos, foi bem no dia do aniversário do filho dela. Ela veio do serviço, passou aqui, trouxe o ex dela, trouxe o filho dela aqui, levou o filho embora. Daí ele ligando, mandando mensagem. Daí ela falou lá pra mim, mãe, ó, ele fica ligando, mandando mensagem, eu vou largar dele pelo meu filho. Que ele já tinha agredido ela na frente do filho, tinha agredido uma vez, tinha agredido outra, até derrubou o menino, tinha até machucado a orelha do menino. Aí ela pegou, desceu, aí ele pegou, acho que mandou mensagem, ela não respondia, ele foi, invadiu a casa dela. Aí eu deitei, eu tava dormindo, daí a pouco o ex dela chegou aqui na minha porta gritando, mostrando a foto dela desmaiada, tudo ensanguentado, que ele tinha invadido a casa. Daí o bebê dela que acordou. Se o bebê não acorda e chorasse, os vizinhos ouvissem, chamassem o dono da casa, ela tinha morrido. A minha lá, que ele foi tão homem que ele bateu nela, de não sei com o que ele bateu, deixou ela desmaiada, perdendo sangue, e foi embora. Foi pra casa e deixou ela caído lá. Quem salvou a vida dela foi o bebê dela, que acordou, e daí chorou, os vizinhos ouviu e foram na casa. Ela estava desmaiada lá, tão homem que ele agrediu na frente de um bebê de 2 anos e deixou cair. Já que ele fez a cagada que ele fez, ele devia ter pelo menos ligado, né, e chamado a ambulância, alguma coisa. Não, deixou ela lá e sumiu com o neném dentro de casa. O neném dela salvou a vida dela, que chorou, e os vizinhos chamou. Senão, não sei o que tinha acontecido. Dona Lourdes, diante da situação agora, né, ela não consegue andar, dificuldade para se alimentar, para tomar banho, vocês estão ajudando ela, toda a assistência da família, mas a senhora também não está conseguindo trabalhar, por exemplo, por conta dessa situação. Eu imagino que tenha sido um momento de muita dificuldade para vocês também financeira, para poder manter toda essa situação. Além disso, ela está grávida também, vai precisar de medicamentos, tudo mais, né? Eu trabalhava, fazia diário, agora eu tô cuidando dela, tem que cuidar, daí a gente tá pedindo ajuda pros outros. No começo, pra mim ficar indo lá pro hospital, que eu tinha que cuidar dela, voltar, eu pedi ajuda pra minha família, mas a minha família também não é bem assim, não pôde ajudar muito, e a gente precisa de ajuda, porque ela tá usando fralda, ela precisa de ajuda, ela não anda, até pra virar ela de lado na cama a gente tem que virar, então tá uma situação difícil pra nós. Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda. Juliana, eu tô aqui com a Dona Lourdes e assim, para vocês entenderem a situação, né? O Rian continua foragido, como você bem colocou, Juliano. Até agora não foi encontrado. A Caroline, nessa situação, infelizmente, lamentável, muito triste, grávida. E tem uma equipe de saúde de um posto aqui perto que está acompanhando a gravidez. Hoje pela manhã, inclusive, nós acompanhamos o trabalho dessa equipe que veio para iniciar o pré-natal agora. É uma situação gravíssima aqui em Biporã, Juliano. Wesley conversou com a Caroline, tá? Ela tá na cama. Põe uma imagem da Caroline para mim aí, por favor. Depois de todo esse período internada, depois desses ferimentos extremamente graves, ela falou com uma certa dificuldade, mas conversou com a nossa equipe. Eu quero mostrar um trecho dessa entrevista porque a mãe deixou claro, essa família precisa de ajuda. E eu vou contar com você, a gente vai botar para funcionar, a gente vai botar no ar o nosso coração do BG, que você sabe que a gente só faz quando a gente precisa muito, né? Mas antes, vamos ver um trechinho do que a Caroline disse pro Wesley agora há pouco. Eu sei que você foi com todo cuidado, né? Até para não
Ela está numa situação muito difícil, né, Wesley? Como é que foi essa conversa que você teve com ela agora há pouco? Me conta. É uma situação bem complicada, né, Juliana? Ela, inclusive, está assistindo a gente agora aqui no quarto ao lado. Né? A família também bem preocupada com essa situação. Aqui, falando para a Caroline agora, por meio da televisão, né? Eu falei para ela pessoalmente que eu ressalto o nosso compromisso de pedir por justiça, de que o Rian seja preso e também de ajudá-la diante dessa situação. Foi uma conversa difícil, uma conversa rápida dentro do que ela pôde falar, dentro do que ela conseguiu falar naquele momento. Vamos ouvir agora aqui na tela do BG. Carol, a gente veio para te ajudar, tá? Eu queria só se você me falasse se tá precisando de ajuda, tá difícil, tá complicado para você. Né? Tá difícil. Eu não tenho força pra nada. Tá complicado do jeito que tá agora. Tá impossível. Você espera que melhore, que esse tempo difícil passe rápido? Sim. Que vai ser logo. É muito complicado, né? Você tem um filho também, né, Carol? O filho tá complicado, toda essa situação é muito difícil, né? Você ficou muitos dias no hospital, né? Você lembra de alguma coisa ou você não lembra de nada que aconteceu? Não lembro. Não lembro. Você não consegue lembrar de nada que aconteceu? Não. Agora só torcendo para melhorar mesmo, a melhora é isso. Só vai melhorar. Gente, Wesley, mostra pra mim, por favor, como é que tá a conta da família agora. Ela não tá podendo trabalhar, ela tá gastando com medicação, ela tá gastando com fraldas, como disse a mãe. E eu quero botar agora o nosso coração do BG para funcionar. Mostra pra mim no celular, por favor, Wesley, como é que tá a conta da família nesse momento. Porque eu queria pedir a sua ajuda, tá? Com 5, com 10, com 15, com 20 reais, com quanto você puder, tá? A mãe falou dessas fraldas, tem toda a despesa com medicação, ela não tá podendo trabalhar. Deixa eu ver aqui, ó. Tá zerada a conta. Bota o coração do BG no ar, por favor. Bota o Pix pra mim aqui. Eu quero a sua participação. Eu quero você me ajudando nesse momento a ajudar essa família, tá? Ó, 99991 73243. Não, tem um número a mais.